Pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a compilação de programas em C utilizando Linux, mais especificamente uma versão de Linux super popular chamada Ubuntu na versão 22.04. Tá? Mas comecemos pelo começo. Tá? Para resolver um problema de computação é preciso escrever um texto. E esse texto, como qualquer outro texto em qualquer linguagem, obedece às regras de sintaxe. Só que essas regras de sintaxe são estabelecidas por quem? Nesse caso, é uma linguagem de programação. E quando a gente cobre todos esses pontos, o texto é conhecido como um programa. Tá? Nesse curso, a gente vai utilizar a linguagem C. Tá? A linguagem C usa um conjunto, ou pode ser considerado um subconjunto de C++, e é por isso que geralmente os ambientes de programação também são denominados de C++. Isso é porque os dois são parcialmente compatíveis. Tá? Então, um ambiente de programação, o que ele contém? Duas coisas. Primeiro, um editor de programas que viabiliza a escrita do seu programa. É aí onde você vai escrever e digitar todos aqueles palavras ou todos aqueles comandos do seu linguagem. E o compilador, certo? Ele verifica se o texto que você acabou de digitar, o texto que você escreveu agora, é compatível com essa linguagem de programação, ou seja, ele obedece à sintaxe. E caso isto ocorra, então ele traduz esse texto que você acabou de escrever em instruções de linguagem máquina. Tá? E essas instruções, então, são chamadas de código binário. Tá? Quando a gente fala, então, de editor de programas, tá? Vocês podem se perguntar, então, qual é o editor que a gente vai usar? A gente vai usar um muito simples. Tá? Pode ser o bloco de notas, pode ser o Sublime ou o Notepad++, tá? Mas também vocês estão liberados para usar qualquer IDE avançado como o VS Code, mas vá pela sua conta e risco, tá? Porque esses editores eles já integram a edição, compilação e várias outras coisas embarcadas, tá? Que são mais complexas e o que a gente quer que vocês aprendam é o básico. Então, não é necessário utilizar alguma coisa como o VS Code nessa aula de PDC1. Tá? Então, por que o compilador traduz o programa escrito na nossa linguagem de programação, uma coisa como esse aqui, tá? Para uma linguagem de máquina? Então, comecemos falando que um programa, certo? A gente escreve num arquivo e é chamado de código-fonte. Em C, os programas terminam em .c. E esse aqui é um exemplo de um código-fonte em C. Então, a gente pega esse código-fonte, passa pelo compilador, e o compilador, então, cria esse monte de zeros e uns em linguagem de máquina, código binário. Então, lembrem-se, o programa em C é chamado dessa forma. O arquivo que contém o código-fonte pode ser chamado de qualquer coisa, .c. E em Windows, certo? Um programa executável, ou seja, o que o compilador gerou para nós, termina em .exe, tá? .exe. Então, os computadores atuais, certo? Eles só conseguem executar instruções que estejam escritas em forma de código binário. Os computadores, eles entendem somente binário. Então, a gente fala que um programa em linguagem de máquina, ou seja, um programa em código binário, é chamado também de programa executável. Mas por que executável? Porque a gente consegue rodar e executar esse programa dentro do nosso computador. Tá? Então, tenhamos esse exemplo um pouco mais visual, certo? A gente tem vários programas aqui, certo? Vários códigos-fontes em diferentes linguagens e a gente quer converter isso em um executável. Então, a gente passa o nosso código em C pelo compilador e gera um executável. Passa o código em Pascal, que é outra linguagem, pelo compilador, Java pelo compilador de Java e Python pelo compilador de Python e gera um executável. Tá? Ou seja, para nós conseguir gerar programas, a gente tem que compilar um código-fonte, tá? Do programa. Então, lembrando, para escrever um programa em C, certo? A gente tem que colocar o código-fonte do programa num arquivo .c. Tá?
Para quem não sabe, né, o formato do arquivo, essa extensão do arquivo é usada pelos diferentes programas e pelo sistema operacional para determinar qual tipo de formato é aquele arquivo. Tá? Vejamos alguns exemplos. Se eu tenho um arquivo chamado de passaporte.pdf, a gente sabe que isso aqui é um documento PDF. Se tem um arquivo chamado notas.xls, a gente sabe que isso aqui é um documento de Excel. Se tem um arquivo aqui chamado de foto123.jpg, a gente sabe que isso aqui é um documento de fotografia, porque JPG é um tipo de extensão de documentos de fotografia. Se tenho meu programa.c, então a gente sabe que isso aqui é um documento de código-fonte de C. Tá? Da mesma forma, quando eu tenho meu programa.exe, a gente fala que então é um programa executável. Tá? Para quem está no Windows, certo? Vocês podem ativar, visualizar essas extensões de arquivo diretamente aqui no explorador de Windows e vocês vão conseguir ver o exe, o docx, o mp3, xlsx e por aí vai. Tá? Então, em Linux ou Mac, certo? Os executáveis não precisam de ter a terminação .exe, tá? .exe. Em Linux e Mac, executável pode ir sem essa extensão que o sistema operacional vai reconhecer eles sem problema. Tá? No Windows, ele necessariamente tem que ter esse exe para ser executado. Tá? Então, falemos do compilador. Qual compilador que vamos usar em PDC-1 nessa aula? Tá? É o GCC, certo? A gente tem falado muito sobre o GCC. E o GCC é um programa, certo? Criado pela organização GNU, tá? Que compila nossos programas em C. E como que a gente usa, então, o GCC? Primeiramente, temos que instalar o GCC. Tá? Uma vez que instalamos ele, aí realmente conseguimos usar. Então, o primeiro passo é criar um arquivo de código-fonte em C, certo? Que podemos chamar meucódigofonte.c. Compilamos o meu código-fonte.c com GCC e criamos um programa chamado programa.exe. Tá? E executamos o programa exe. Todo esse processo, certo? Do 1, 2 e 3, a gente pode realizar esses passos de diferentes formas. Mas a forma que a gente vai recomendar aqui na aula é utilizando um prompt de comando ou terminal. Tá? Então, visualizemos de novo o processo de compilação de outra forma. Tá? Temos então o meu código-fonte C, certo? Temos o nosso compilador GCC e temos o nosso programa final, programa.exe. Tá? Então, o primeiro passo para criar o nosso programa.exe é criar o nosso código-fonte e passar ele ao compilador. O nosso segundo passo, então, é compilar esse código-fonte para gerar o programa. Tá? E como que a gente faz isso? Utilizando esse comando aqui, certo? O comando GCC, passamos como primeiro parâmetro o seu arquivo de código-fonte, que nesse caso é meu código-fonte.c, e utilizamos esses outros parâmetros aqui, menos o programa.exe. Menos o determina a saída, output. Ok? Esse output vai ser o nome do meu programa. Tá? Se vocês deixarem sem isso aqui, vai criar um arquivo ou um programa chamado a.exe. E se estivesse no Linux, vai ser a.out. Ok? Esse é o nome padrão dos programas quando você não coloca nenhum tipo de terminação. E finalmente, certo? Uma vez que já você compila com GCC o seu programa, aí você consegue executar o seu programa, certo? Que no nosso caso vão se visualizar dessa forma aqui, num terminal. Tá? Então, quando a gente fala muito sobre o terminal, próprio de comando, o que é isso? Tá? É um programa que emula o campo de entrada em uma tela, em uma interface de usuário basada em texto. Tá?
basicamente é uma forma diferente de interatuar com o sistema operacional, já seja o Linux, ou Windows, ou Mac, o que for, que utiliza texto. Tá? Ele existe tanto no Windows como no Linux e no Mac. Existe praticamente em todos os sistemas operacionais modernos. Tá? É capaz de executar comandos digitados e realizar funções administrativas avançadas, ou seja, facilita muito a vida de usuários avançados, porque você consegue executar muitos comandos, executar programas, executar scripts, tudo direto da interface, certo? E ela é muito rápida, tá? Permite, então, que você use programas utilizando a linha de comandos, tá? A interface de comandos, a CLI, tá? E, como vocês podem ver aqui, certo? É uma forma antiga de interatuar com o computador. Os primeiros computadores, certo? Eles interatuavam com o usuário através de terminal. Não tinha uma interface gráfica toda bonitinha, tá? Eles tinham uma interface como essa aqui, que foi evolucionando, mas a interface ela sempre se manteve por ser uma interface extremamente robusta, tá? E que permite realizar muitas coisas avançadas de uma forma fácil, tá? Então ela funciona muito bem e é geralmente muito mais rápida que uma interface gráfica. Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Uma vez que vocês se acostumem a essa tela preta, certo? Vocês não vão querer sair, né, dessa tela que hoje parece ser uma coisa de outro mundo. Porque aí vocês vão conseguir fazer absolutamente tudo, né, de uma forma muito rápida e eficiente. Tá? Então, bom, como que a gente usa esse terminal? Eu sei que nesse vídeo a gente falou que ia fazer no Ubuntu, mas vou mostrar aqui como fazer no Windows rapidinho também. Então, no Windows, a gente pode pressionar as teclas Windows e R, certo? Na caixinha que vai aparecer, a gente digita CMD, certo? Esse comando aqui, esse é o nome do programa, né, de terminal básico do Windows. Tem também o PowerShell e o PowerShell ICE, os três são versões de terminal de Windows. E uma vez que clicamos nisso, então vai abrir uma janela como essa aqui, tá? E nesse texto aqui que você pode digitar, é aqui que você vai executar os seus comandos. Tá? No Linux, ou particularmente essa versão de Ubuntu, certo? Como é que a gente abre o nosso terminal? Entra no menu de todos os programas, ou seja, clica nesses pontinhos aqui, certo? E depois clica aqui, né, na figura do terminal. Ou você pode usar aqui também, né, a busca, né, do programa utilizando o texto. Dá na mesma. O Ubuntu também tem um atalho de teclado, onde você pode pressionar Ctrl Alt T e automaticamente ele abre aqui, né, o nosso prompt de comando automático para nós. Então eu falo muito sobre os comandos, que a gente pode utilizar o terminal para rodar comandos. Mas quais comandos? Tá? Tem muitos. Tá? Mas os mais usados geralmente são os seguintes. Tá? Quando a gente quer saber em qual diretório a gente se encontra, a gente roda um pwd, se estiver no Linux, ou echo, este símbolo, certo? Símbolo de módulo, cd, símbolo de módulo. Tá? Como que a gente vê isso? Então vamos abrir aqui, certo? E rodar o meu comando. Pressiono Enter para executar o comando. Quando não tem comando, ele dá um salto de linha, né? E se pressiono pwd, Enter, ele me mostra, certo? Qual que é a pasta que eu estou agora. Tá? Então, voltando, né, a nossa apresentação. Qual que é outro comando, certo? A troca de diretório. Tá? A gente está, se pensarmos, certo, que a gente começa aqui c:// e tem, né, que é uma estrutura de diretórios, certo? Então a gente, né, pode utilizar o comando cd, que basicamente se chama Change Directory em inglês, e com toda a estrutura de arquivos, certo? Poder navegar entre todos eles. A gente só precisa, né, o path ou o caminho para ele,
tá? A gente pode usar cd, c, // para vir para cá. Ou a gente pode usar cd, c, // docs, para ir até aqui. E por aí vai, tá? Mas como que a gente, de fato, rodar isso aqui no terminal? Então, por exemplo, certo? Se eu quero ir para, né, a pasta users, coloco cd, users, enter. Aí vocês veem também que o meu prompt, certo? Ele mudou um pouco. Agora tem o users aqui, tá? Se eu volto a executar o pwd, eu vejo que agora estou na pasta users e não na pasta users actor. Agora, se eu quiser sair então para a pasta users actor, eu utilizo cd users actor. Pressiono enter, pwd para saber onde que eu estou, e eu vejo que eu estou de fato aqui no users actor. Então, continuemos. Outro comando muito utilizado é a listagem de conteúdo de uma pasta. E para isso, a gente usa então o comando ls. Se vocês estão no Windows, o comando é um pouco diferente, o comando dir. Mas é basicamente a mesma coisa. Tá? Nesse caso, certo? Eu quero ver qual que são os arquivos ou pastas que estão dentro do diretório users actor. Pressiono, né, o comando ls, enter, e aqui eu vejo que tem então várias pastas, certo? Tem application, desktop, documents, download, Dropbox, Git, library, music, tá? Se eu vou para applications, agora eu uso o comando cd, change directory applications, enter, pwd, verifico que eu estou de fato em applications e utilizo então o comando ls para listar. Então, esse aqui seria a interface de login do Ubuntu, tá? A gente clica aqui, coloca nosso password, tá? E esse aqui então é a interface do Ubuntu. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o GCC, tá? E para isso vamos aqui nas aplicações e abrimos o nosso terminal, tá? Nesse caso vou tentar colocar, né, a letra do terminal bem grande aqui. Então verificamos, certo, que temos GCC instalado ou não, colocando o comando gcc enter. Vemos que comando não encontrado, tá? Então isso aqui a gente vê que seria o computador com o nome Ubuntu, com o usuário chamado Ubuntu, e esse tio significa que eu estou na pasta do meu usuário. Se eu troco de pasta, por exemplo, eu vou para o desktop, certo? Aqui ele muda isso aqui. Se eu quero limpar a tela toda, utilizo o comando clear. Aí limpa tudo que eu escrevi nessa tela. Então, para instalar, né, o GCC, a gente vai rodar um comando chamado sudo para nos dar permissão de superusuário, o comando apt, que é o que gestiona os repositórios de programas no Ubuntu. Tá? O que é um repositório de programa? É um conjunto de software compilado, open source de graça que a gente pode baixar no Linux simplesmente, né, utilizando um programa como apt. Tá? Então é bastante simples, a gente introduz o apt, install, para instalar, e utilizamos então o pacote, colocamos o nome do pacote que a gente quer instalar. Nesse caso se chama Build Essential. Tá? Pressionamos Enter, vai nos pedir o nosso... a nossa senha, né, de administrador, pressionamos Enter, e ele vai nos falar aqui, certo? Quais pacotes ele vai instalar, certo? E se a gente quer fazer isso ou não. Nesse caso, a gente pressiona Enter e ele automaticamente aqui vai instalar. Fazemos um clear, GCC, e agora nos mostra um erro diferente. GCC, fatal error, no input files. Se pressionamos assim, vemos que agora, então, né, se passamos o menos version, né, que é um parâmetro ao programa GCC, ele nos imprime isso aqui. Mas todos esses resultados nos dizem que o GCC está instalado. Então, dado que a gente instalou o GCC, a gente precisa instalar um editor de texto para usar nos nossos programas.
Nesse caso, um clear, vamos instalar sudo apt install o Gianni, que era o mesmo que a gente usou no laboratório, no nosso primeiro laboratório de PDC-1. Tá? Então, nesse caso, já se instalou, abrimos aqui nossas aplicações e procuramos o Gianni. Tá? Abrimos aqui o Gianni. Tá? Então, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos colocar o terminal à direita e o Gianni à esquerda. Ok? Vamos minimizar aqui o tamanho do terminal e dar um clear. Ok? Então, vamos criar o nosso primeiro programa em C. Então, para isso, certo? Vamos tentar gravar esse arquivo aqui no desktop e vai se chamar olamundo.c. Tá? E o que deve acontecer em Olamundo? Vocês se lembram que a gente falou, né? Que um programa em C ele deve conter uma função main. Então, vamos por lá. A primeira coisa, então, seria colocar o include, né, de stdio.h, que ele vai nos dar, né, as funções de printf, tá? Que com isso a gente vai printar na tela. Então, criamos a nossa função main, ok? Vamos colocar esse texto um pouco maior. Tá? Colocamos a nossa função main aqui, que retorna 0, ok? Isso é um padrão, né, que quando a nossa função, né, é definida para retornar um inteiro, a gente tem que retornar um inteiro no final da função. Mas mais na frente a gente vai ver isso com calma. A outra função que a gente vai colocar aqui, então, é printf, né, para imprimir algum texto na tela. E nesse caso, vamos falar: olá, tudo bem? Sim, tudo bem. E fechamos o nosso comando com ponto e vírgula. O que seria isso aqui? Para quem não se lembra, na aula, a barra N é um tipo de caractere especial, né, que nos diz um salto de linha. Então, na hora de compilar isso aqui, certo? Ele vai mostrar na primeira linha: oi, tudo bem? Salta para a próxima linha e depois fala: sim, tudo bem. Então, salvamos o arquivo, certo? E vamos aqui agora ao nosso terminal. Então, verificamos com os comandos que a gente já viu na aula. pwd, onde que a gente está no desktop. Tá? Fazemos um ls para verificar os arquivos que temos nessa pasta. Opa, temos o Olamundo. E agora vamos compilar ele com gcc olamundo.c, enter. Não aconteceu nada, aparentemente, mas se voltarmos a executar o comando ls, vemos que agora temos um a.out. Se executarmos o a.out, utilizando o ponto / que a gente viu nos slides anteriormente, a gente vai ver então esse comando, esse resultado aqui. Olá, tudo bem? Sim, tudo bem. Se terminamos com outro ponto e vírgula, outro salto de linha aqui, a nossa saída vai fazer mais sentido. Compilamos de novo, porque acabamos de modificar o programa, tá? E rodamos de novo. Agora sim. Olá, tudo bem? Sim, tudo bem. Se a gente quisesse que a saída, ou seja, esse a.out, o meu nome de programa seja um programa diferente, um nome de programa diferente, então eu posso fazer um "-o" e colocar o nome do meu programa. Tá? Esses são parâmetros que a gente está passando ao programa GCC. Tá? "-o", meu programa, enter. Fazemos um ls e vemos que agora meu programa existe. A gente passou como parâmetro "-o" para definir a saída com o nome meu programa e agora meu programa aparece aqui. Para executar esse cara, certo? Colocamos ponto / meu programa e executamos o nosso programa aqui. Tá? E com isso verificamos, certo? Que executar o compilador para compilar um programa simples, como esse olamundo.c, dentro do terminal, não tem maior mistério. Tá? É só seguir essa sequência de passos e se familiarizar com o conteúdo ou com a forma, né, de trabalhar com o terminal. Tá? Mas não é nada difícil nem nada do outro mundo. Vocês pegam rapidinho. Então, bons estudos, galera!